Boa noite. Tá saindo o som? Oi? Agora sim. Esse vozeirão todo aqui, né? Com esse tamanhão todo meu aqui. Gente, boa noite. Vamos nos colocando mais confortáveis, tranquilos, deixando um pouquinho os pensamentos lá fora e trazendo os melhores aqui para dentro. Vamos, quem se sentir confortável, fechando os nossos olhos, vamos sentindo essa entrega nossa aqui nesse momento, para que os nossos irmãos espirituais que já nos esperam e nos preparam para esse momento, que nós possamos elevar os nossos melhores sentimentos, os melhores pensamentos. Que esses irmãos da espiritualidade, nossos anjos da guarda, recebam o nosso amor, a nossa gratidão, o nosso abraço fraterno, pois sempre eles estão à nossa disposição, nos orientando, nos intuindo, nos conduzindo para esse ambiente de luz. E assim vamos agradecendo a essa casa que nos acolhe, que nos traz conhecimento. Vamos agradecendo por todos os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, os nossos trabalhos, todas as nossas ações que nos tornam a cada vez pessoas melhores. E já sentindo essa conexão maior com essa elevação de pensamentos, vamos seguindo e agradecendo as fraternidades que nos acolhem, que também nos orientam. Vamos seguindo ainda mais acima, pedindo essa proteção para que essa noite seja totalmente protegida, iluminada, que nós possamos aqui trocar os nossos sentimentos de amor. Vamos seguindo essa elevação, sentindo já a presença da cristandade, da nossa Mãe Maria, Maria de Nazaré, que nos ensina esse amor de mãe, o amor incondicional. Os ensinamentos de que tudo aquilo que for no sentido da doutrina e também do que Deus espera de nós, seremos sempre bem-sucedidos. Ela nos ensina a fraternidade verdadeira, esse amor puro que juntamente ao nosso grande mestre e irmão nos unimos agora também e pedimos a Ele que nos leve com os seus ensinamentos, onde temos oportunidade de praticá-los diariamente, que nós possamos nos elevando ainda mais, sublimente, ao nosso Pai maior, nosso Pai Criador, e juntamente com Ele vamos pedindo essa elevação com a oração que aprendemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixeis cair em tentações, livrando-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem, então, mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite aos que também estão nas redes sociais. Hoje eu estou aqui, meu nome é Cida, eu sou voluntária aqui da casa e amorosamente convidada para estar aqui para falar sobre exatamente esse amor, né? Amar ao próximo como a si mesmo.
Então esse tema, esse mandamento, né, ele vem no conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. E nos itens 1 e 2, onde é exatamente mencionado sobre o que significa isso, o porquê desse segundo maior mandamento, né? Como nós temos aqui, o maior mandamento. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Mateus, no capítulo 22, versículos 34 a 40. E assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Lucas, capítulo 6, versículo 31. Então aqui nós temos a reunião dos dois maiores mandamentos, né? Então, como eu tenho que agir, como eu devo agir dentro da moral cristã, dentro do que Deus espera de mim, né? Então, se a gente pegar o exemplo, né, no caso o reino, comparando-se, né, o reino dos céus, aquele rei que queria acertar contas com o seu servo. Então, há essa passagem. O servo que devia ao rei, o seu senhor, né, na situação de devedor, ele devia 10.000 talentos. Então, como ele não tinha nenhuma forma de fazer esse pagamento ao Senhor, ele pediu, né, que o Senhor pediu a ele que vendesse tudo que ele tivesse, para que ele pudesse honrar a dívida dele. No entanto, o servo suplicou: Senhor, tem paciência comigo e te pagarei tudinho, né? E o Senhor, compadecido, ele simplesmente perdoou-lhe a dívida total. O servo saiu dali, né? Encontrou um companheiro que por um acaso não era, que lhe devia 100 dinheiros. E ele simplesmente foi para cima dele, quase que sufocando, exigindo e cobrando para que pagasse a sua dívida para com ele. No entanto, os companheiros que ali estavam a tudo assistiam e simplesmente perceberam que ele suplicava, esse companheiro suplicava da mesma forma como ele havia suplicado ao seu senhor, que perdoasse, que tivesse paciência com ele, pois ele pagaria sim tudo o que ele devia. Esse companheiro, o que foi perdoado pelo Senhor, não perdoou esse devedor e o colocou na cadeia até que pagasse. Aí os companheiros que ali estavam presentes e assistiam tudo foram ao Senhor contar o que havia acontecido. O Senhor simplesmente voltou, mandou buscá-lo e deu a mesma punição, ou seja, o levou também para que ficasse preso até que pagasse. Então, assim, o que a gente pode tirar de exemplo,
ou de moral, né, dessa pequena passagem. Como que ele, suplicando por uma situação onde ele queria ser atendido e foi, e depois ele encontra alguém que também passava pela mesma situação e ele não teve compaixão, né? Então, assim, é isso que a gente tenha essa condição de perceber, né? Dentro do próprio Espiritismo, nós também temos o quê? A lei da ação e da reação, né? O que nós oferecemos, o que nós plantamos, com certeza será o que nós vamos colher. Então, assim, onde eu posso focar na minha magnitude, com a centelha divina que eu tenho, que todos nós temos, né? O que Deus espera, de que forma eu possa agir. Se eu quero receber paz, bondade, eu tenho que também gerar alguma ação de paz, alguma ação de bondade, né? Então, é uma reflexão muito forte esse tema, e justamente assim, amar o próximo como a si mesmo. Então, o que eu quero para mim, eu também devo, e espero do outro para mim, eu também tenho que pensar que eu devo agir perante o meu próximo dessa forma, né? Da melhor forma. E na verdade, se nós colocarmos como Jesus nos ensinou sempre, eu não devo nem esperar do próximo algo para que eu possa ser algo bom para ele. Eu devo primeiramente desejar para mim o melhor, e o meu melhor será o reflexo daquilo que eu ajo, da forma como eu ajo. Então, se eu quero ser uma coisa boa, eu devo agir de forma boa, né? E não ter julgamentos, né? Ter a indulgência para com o próximo, a tolerância, a boa vontade, o perdão, né? Quantas vezes e o perdão para comigo mesma, porque a gente às vezes se cobra muito, né? Eu me cobro muito de que eu sei que aquilo é o certo, eu dou uma escorregadinha, então eu me puno, eu me policio, eu me condeno, mas puxa vida, nós estamos num local, onde nós estamos na Terra, para aprendermos. Nós estamos aqui para melhorarmos, né? Nós estamos aqui para colocar em prática o que Jesus nos ensinou. E ele nos ensinou para que nós possamos sempre ter essa vontade de nos aproximarmos àquilo que é o ideal, aquilo que é o perfeito. Mas ele não diz que eu tenho que ser perfeita o momento todo. Ele diz, sede perfeitos. Porém, saiba se perdoar também. Faz parte do nosso aprendizado alguns erros. Nós aprendemos muitas vezes e muitas vezes não são nem erros, são problemas ou obstáculos que a gente enfrenta, que a gente recebe na nossa caminhada e às vezes a gente até diz, puxa, mas por que isso? E às vezes aquilo, como Deus é conhecedor das nossas necessidades, das nossas fraquezas, Ele sabe a ferramenta que Ele tem que colocar na nossa mão para que a gente saia mais fortalecido. Ele sabe o caminho que eu vou enfrentar e a ferramentinha que eu vou precisar usar. Então Ele simplesmente faz aparecer. Então por isso que a gente fala muito e vem sempre nos capítulos, orai e vigiai, né? Buscai e achareis. Nós temos que ficar atentos, como também é mencionado aqui no próprio capítulo, que a gente também tem que ter o quê? Ouvidos de ouvir, né? Olhos de ver. Por quê? Porque a gente vai sentir exatamente esses sinais. Jesus
sempre falou por parábolas aos seus discípulos e a gente recebe as intuições. Só que muitas vezes, no agito, na ansiedade, no desespero, muitas vezes, na dor, a gente não se conecta. E aí eu não tenho a capacidade de absorver um determinado sinal que eu posso estar recebendo, sim. E a espiritualidade, ela sempre vai estar caminhando conosco se nós estamos conectados com o bem, com o bom, né? E não com o mal, não com a desarmonia. Então é importante a gente sempre lembrar disso e sempre pedir essa ajuda. E Deus nunca vai abandonar nenhum dos filhos dele. Ele sempre estará presente quando nós estivermos levantando a mãozinha e dizendo para ele: olha, eu te reconheço, eu te entendo, eu quero a sua ajuda. E quando eu falo isso, quando eu converso com ele na minha intimidade, no meu momento, na melhor forma que eu buscar fazer isso, ele sente de mim essa vontade. Ele sabe, eu sou filha dele, nós somos filhos dele. Então, sempre lembrar que a gente tem essa maior e mais maravilhosa ferramenta que é o amor divino, né? Então, por isso, ele dizer, amar o próximo como a si mesmo. Como eu posso desejar a outro alguma coisa que eu não desejo para mim, né? Então, que a gente trabalhe bastante isso. Então, aqui ele fala exatamente, né, nessa moral da história aqui, da historinha que eu acabei de falar, que nós devemos realmente fazer ao outro aquilo que desejamos que façam conosco, né? Então, por isso, essa súplica, né, de amar o seu próximo. E aqui no item 9, ele menciona também um parágrafo que eu acho que é muito interessante. Antes até ele fala no item 8 sobre a lei do amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, ele só tem sensações. E mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Olha que bonito, né? Então, assim, a gente tem isso dentro da gente. É uma riqueza que ele já nos mandou com esse presente para nós mesmos, o amor, né? Então ele fala no item 9, aqui de Bordeaux, em 1861, o amor é de essência divina, desde o mais elevado até o mais humilde. Todos vós possuís, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. É um fato que tendes podido constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou um objeto qualquer uma afeição viva e ardente. A prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes, né? E ainda Jesus disse aqui: amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? Será a família? Será uma seita? Será a nação? Não, é toda a humanidade. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam, né? E o vosso planeta, destinado a um progresso que se aproxima para a sua transformação social,
verá seus habitantes praticarem essa lei sublime, reflexo da própria divindade. Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão reformar-se. Quando presenciarem os benefícios produzidos pela prática desse princípio, não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam, mas fazei pelo contrário todo o bem que puderdes. Então aqui ele enfatiza, né, dentro do próprio livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e fala sobre a caridade, né? Então, sem a caridade, quando ele fala aqui, inclusive é mencionado, né, deveis amar os infelizes, né, os criminosos, como criaturas de Deus. Então, com essa menção, ele nos diz o quê? Não julgueis, né? Todos nós somos filhos de Deus. Então, quando ele fala os criminosos como criaturas de Deus, para os quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a lei divina. Porque nós temos o costume, né, de julgar. Então, um criminoso, uma ação que nós sabemos que não está dentro da moral cristã, mas eles também são nossos irmãos. Por alguma razão, por algum experimento, nós estamos na terra de provas e expiações. Então, cada vez que a gente souber de algum fato, de alguma coisa, que nós possamos levar essas vibrações até essas pessoas, até esses irmãos que não têm o mesmo conhecimento que nós. Nós conhecemos as leis divinas, nós conhecemos o que Jesus nos ensina. Muitas vezes esses criminosos ou outras ações que façam não têm essa mesma informação, mesmo conhecimento. Então, que a gente possa orar, que a gente possa vibrar para que não aconteçam, para que não acometam coisas tão trágicas que muitas vezes a gente toma conhecimento, né? E muitas vezes eles realmente, como nós vimos aqui, não têm o conhecimento de Deus. Eles não sabem o que significa. Nós sabemos. E aquilo que a gente sabe, quem mais tem conhecimento, de quem mais tem conhecimento, mais será cobrado. Então, que nós agradeçamos, né, primeiramente, por ter o privilégio de conhecer os ensinamentos de Jesus, porque são eles que nos orientam, que nos dão o norte das nossas ações na nossa caminhada. Então isso já é um presente, a gente poder ter esse acesso, ter esse discernimento. E aos que não têm, que Deus tenha realmente a compaixão, a misericórdia e não os nossos pré-julgamentos ou condenações, que nós saibamos reconhecer esse amor, né? Porque como ele mesmo fala, o amor é tudo, o amor é a plenitude daquilo que vai sustentar a evolução humana, né? E mais será pedido de nós, né, do que a eles, ignorantes das leis divinas. E que bom nós termos essa serenidade e oportunidade de alcançarmos a evolução com isso. É isso que eu queria passar aqui. Na verdade, tem muito mais, né? Mas o nosso tempo é mais restrito. Então, assim, para fechar, né, que apenas estabeleçamos somente conosco mesmo o desafio de sermos melhores, que não façamos comparação com o nosso próximo, mas buscamos a melhoria constante em nós mesmos, né? Ajudando os nossos irmãos.
Através do quê? Do amor. Então, que a gente tenha esse amor, né, sublime conosco, primeiramente, e com esse exercício a gente possa esticar aos nossos irmãos, pela fraternidade, pela bondade, pela caridade, pelo não julgamento, né? E pelas boas vibrações que o mundo tanto precisa. Então eu vou pedir licença para encerramento e nós vamos novamente fechando os nossos olhos, agradecendo mais uma vez por estarmos aqui, por estarmos juntos, recebendo esse amor de Jesus, esse amor do nosso Criador, essa oportunidade de sentir, de ouvir, de enxergar, de perceber que somos realmente essa centelha divina e que nós possamos ser uma semente para que tudo de bom possa florescer ao nosso redor, para que possamos ser essas almas em evolução, com aprendizado, com amor e com perseverança, mas jamais esquecer da nossa esperança, para que nossos jovens, nossos filhos, nossos netos possam recolher dessa terra, dessa passagem aqui na terra, todos os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores legados. E assim encerramos a preleção de hoje, agradecidos, e que todos nós possamos retornar às nossas casas com muito amor, com muita leveza e com muita gratidão, para que possamos ter mais uma semana cheia de glórias e cheia de amor. Que assim seja. Graças a Deus.